Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Para quem acompanha também pelo YouTube. Bom, pessoal, vamos então começar. Hoje a gente tem uma aula bastante importante, tá? Porque é uma aula simbólica, né? Hoje é a aula do dia 7 de abril, né? Então nós vamos hoje tratar de instrumentos e procedimentos de coleta e análise de dados, de modo que essa aula de hoje fecha todo o conteúdo relativo à planilha de análise de artigos, tá? Então, hoje nós estamos encerrando, né, a etapa unidade dedicada ao aprendizado de vocês sobre como operar a planilha, o que é cada uma das variáveis, como encontrar essas informações no artigo, né? Então, uma aula muito importante primeiro por causa disso. Depois, ela é a aula que antecede, né, a prova, a atividade avaliativa da unidade 1, que vai acontecer semana que vem, né, e que ao final eu vou explicar, dar mais alguns detalhes, né? E também é uma aula que antecede para daqui 2 semanas, né, o início das semanas, né, das semanas de análise de artigos, ou seja, as aulas onde a gente vai ter supervisão dos trabalhos da planilha, né? Então, onde o grupo vai se reunir, né, comigo para tirar dúvidas e as nossas aulas vão ser relativas a isso só, né? São 4 aulas, né? E que também eu vou comentar ao final um pouco mais de detalhes, tá? Então, hoje uma aula bastante importante, né? Estamos fechando um conteúdo fundamental para entrar em outro conteúdo fundamental da disciplina, né? Então, se atentem, porque realmente daqui para frente as coisas vão andar bem mais rápido, né? E a gente vai caminhando aí rumo ao final da disciplina. Bom, então, hoje vamos falar de instrumentos e procedimentos. Primeiro de coleta, né? E depois de análise de dados, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que se lembrar é que quando a gente fala de coleta e análise de dados, né? Ou só no caso aqui, vamos começar falando só de coleta, instrumento de coleta, nós estamos falando necessariamente de pesquisa empírica, né? Então, é justamente essa característica da pesquisa que garante a ela um caráter empírico, né? Ou seja, o fato da pesquisa contar com a coleta, com a observação, com a verificação de dados, né? E, portanto, com a análise desses dados também. Então, se a pesquisa for teórica, por exemplo, essa categoria não vai se aplicar, essa variável não vai se aplicar a ela, tá? Então, falando de instrumento e procedimento, né, o que basicamente é um procedimento ou um instrumento de coleta? Então, isso é basicamente o modo como o pesquisador vai acessar os dados dele, tá? Seja uma ferramenta como um questionário, seja um procedimento como uma coleta de dados secundários, seja uma observação por meio de uma imagem, por exemplo, ou de um texto, ou de um vídeo, né? Então, quando a gente fala de instrumento e procedimento de coleta de dados, a gente está se referindo ao modo, ao meio, à ferramenta, né? Ao instrumento que o pesquisador usa para adquirir, para obter os dados que ele precisa para a pesquisa dele, né? Então, parece um pouco óbvio falar, mas muita gente acha que existem instrumentos de pesquisa, ou instrumentos de coleta, ou procedimentos de coleta melhores que os outros, né? E isso é parcialmente verdade. Por quê? Porque não existe um instrumento de coleta melhor que o outro a priori. O que eu digo a priori? Ou seja, não existe um instrumento melhor que o outro de modo absoluto. Questionário é o melhor procedimento de coleta que você vai ter em todas as pesquisas, né? Não, isso é uma mentira. Por quê? Porque o melhor instrumento de coleta é aquele que se ajusta melhor ao objeto que você quer observar, né? Então, como eu falei aqui para vocês, adianta a gente ir lá por exemplo, numa aldeia indígena e tentar aplicar um questionário de escala Likert nas pessoas, né? Não, não adianta. Eu preciso ter um método, um instrumento, um meio de acessar essas informações que eu preciso diferente, né? Então, eu faço lá uma pesquisa etnográfica. Então, isso é só uma nota de rodapé importante antes da gente entrar, né, na questão da planilha propriamente dita, porque isso é um pensamento que ainda existe, né? Muita gente vive de uma verdade, né, ou tem a concepção de que não, existe sempre um instrumento melhor
né? E para toda pesquisa esse instrumento vai ser melhor. Não, na verdade, o instrumento sempre tem que ser adaptado ao objeto, né? Então, estão aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, temperatura, né? A gente sabe que o melhor instrumento para medir temperatura é o termômetro. Agora, eu poderia, por exemplo, perguntar para as pessoas a temperatura que elas acham que está no ambiente, né? Poderia. Eu ia chegar ali em cada um de vocês, né? Falar, quantos graus você acha que está aí na casa de vocês? 30, 18, 29, 22. E aí eu tiraria uma média dessa temperatura. Mas não seria um instrumento, um método ideal, né? Então, para cada objeto existe um instrumento melhor, mais adequado, mais ajustado para que a gente capte aquilo que a gente precisa captar. Do ponto de vista da planilha, vocês vão ter 4 opções lá, tá? Que podem se misturar, podem ser mistas, tá? A gente pode, numa pesquisa empírica, utilizar mais de um tipo de instrumento de coleta. Mas esses são os 4 básicos que vocês vão ter lá. Qual que é a vantagem dessa variável? Tanto o instrumento de coleta quanto o procedimento de análise. Qual que é a vantagem dessas 2 variáveis da planilha que a gente vai estudar hoje? São variáveis extremamente fáceis, primeiro de vocês entenderem e depois de vocês encontrarem no artigo, tá? Porque vocês vão ver que todas as opções que tem aqui, elas são praticamente autoexplicativas, né? A gente, em geral, sabe, ou já tem pelo menos uma noção básica do que é um questionário, uma entrevista, né? Um grupo focal, um dado secundário. Então, é fácil de se entender as categorias. E também é fácil de se observar, porque sempre vai ser dito, tá? Toda pesquisa que é empírica, que coleta e analisa dados, é obrigada a relatar como ele adquiriu e como ele analisou esses dados. Seja uma pesquisa qualitativa, descritiva, simples, com uma amostra pequena, seja uma pesquisa com muita gente, um experimento, uma pesquisa correlacional, quantitativo, não interessa. Todo e qualquer tipo de pesquisa que é empírica, que coleta e analisa dados, precisa relatar, no momento do artigo, né, como ele adquiriu aqueles dados e como aqueles dados foram processados, analisados e interpretados. Então, é fácil de vocês entenderem. Vocês vão ter lá a opção, primeiro, questionário, né? E aí vocês podem ter 2 tipos de questionário. Em geral, pessoal, via de regra, tá? Não exclusivamente, mas via de regra, questionário é utilizado em pesquisas quantitativas, tá? Você tem pesquisas qualitativas que utilizam questionário. Então, que é o quê? São aqueles questionários abertos, né? Então, com questão discursiva. Então, você pode fazer um questionário com perguntas abertas. Mas, geralmente, quando aparece na pesquisa escrito questionário, em geral, são pesquisas quantitativas, tá? Mas o questionário em si pode também comportar questões qualitativas abertas. Por quê? Porque quando a pesquisa é qualitativa, o que eles informam, ao invés de falar foi aplicado um questionário, o que geralmente se informa foi feita uma entrevista, né? É claro que essa entrevista ela tem um questionário a ser respondido, mas quando se faz uma coleta por meio de questionários qualitativos, em geral isso se chama entrevista. Tá? Então, por isso que é um pouco um indício que vocês podem ter para encontrar no artigo, um indício, tá? Não uma certeza, de que assim, foi aplicado um questionário. Provavelmente vai ser uma pesquisa quantitativa, né? Ou foi feita uma entrevista. Certamente vai ser uma pesquisa qualitativa. A entrevista é uma fala direta do pesquisador com o participante, né? O grupo focal é o quê? É compreendido como que a gente chama de entrevista coletiva, pessoal. Por quê? Também é uma técnica qualitativa, tá? Então, o grupo focal, em geral, vai gerar texto, imagem ou som. Ele tem um roteiro, assim como a entrevista, só que ele é feito de modo coletivo, tá? Então, em geral, o grupo focal tem uma dinâmica, às vezes você pode pedir para todo mundo responder junto ou para responder separado, mas é basicamente uma entrevista onde as pessoas vão estar respondendo perguntas, né? E vai ter aquela interação de pergunta e resposta, só que feito de modo coletivo. Isso é o grupo focal. E os dados secundários é um tipo de procedimento que você coleta, que a gente chama, como o próprio nome diz, dados que são secundários. O que são dados secundários? São dados que já estão disponíveis sobre aquilo que você quer investigar.
Então, são dados que já foram coletados ou por uma pesquisa, ou por um organismo, ou um órgão, né, uma instituição, ou por uma universidade. Esses dados que você precisa, que você quer analisar, já estão disponíveis para você, basta você pegar. Então, isso que a gente chama de dados secundários, né? Todas essas outras alternativas aqui, o questionário, a entrevista e o grupo focal, geram o que a gente chama de dado primário. Ou seja, são dados que você não tem, são dados que você precisa, mas você não tem disponível, e você vai na fonte primária extrair aqueles dados. Quando isso não é possível, ou não é nem necessário, às vezes a sua pesquisa depende de um dado secundário, então ele já está lá coletado, você vai lá e pega. Então isso acontece muito aonde? Por exemplo, nas áreas de finanças. Então, em finanças, 80% ou talvez até mais dos artigos usam dado secundário. Por quê? Porque o objeto desses artigos demanda. Finanças geralmente estuda o quê? Rendimento de ação, PIB de um país, lucro de uma empresa, né? A distribuição de renda de uma cidade. Então, isso tudo são dados que já estão coletados, em geral, por órgãos oficiais, né? A Ibovespa, aquele município, o estado, o governo, né? Então, você vai lá, pega aqueles dados e analisa eles. Então, isso que a gente chama de dado secundário. Como eu falei, essas são as definições e, de todo modo, sempre vai estar explícito. Tá? Sempre vai ser dito, foi feito, aplicado um questionário, ou uma entrevista, ou utilizou-se dados do banco tal, né? Pegou-se dados referentes a um banco de dados tal e assim por diante. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, tá? Sobre procedimentos de coleta. Deem uma olhada nesse resumo, né, e digam para mim qual foi o procedimento de coleta dos dados que essa pesquisa utilizou. Questionário, entrevista, grupo focal ou dado secundário? Que tipo de procedimento foi utilizado, pessoal? O que os pesquisadores utilizaram? Eles aplicaram um questionário, fizeram uma entrevista, fizeram um grupo focal ou coletaram dados secundários? Alguém tem ideia? A Nawane falou aqui, dados secundários, né? E é isso mesmo, se a gente vê aqui, né, analisando os índices econômicos financeiros dos bancos solventes, né, em atuação 94 e 95, inclusive é uma pesquisa longitudinal, né, que abordam 2 anos, né, no espaço de tempo. Então, sim, exatamente, são dados secundários, né? Então, como eu falei, sempre vai ser informado, né? E esse aqui, pessoal, qual foi o procedimento de coleta dos dados dessa pesquisa? Na UNE fala ali entrevista, né? E é isso mesmo. A gente fala aqui, os autores próprios falam, né? A Caroline também reforçou, o Ramon também disse entrevista, né? Coleta de dados se deu por meio de entrevista. Então, como eu falei, é simples, é relativamente simples. O que vocês têm que notar são só os macetes, os modos como isso vai aparecer em cada um dos textos, né? E esse aqui, pessoal? Foi aplicado um questionário, foi feita uma entrevista, um grupo focal ou são dados secundários? Vocês têm ideia? Deem uma olhada nessa informação.
Essa informação é importante para vocês conseguirem deduzir qual foi o procedimento de coleta de dados dessa pesquisa. O que vocês acham? O Ramon pergunta, questionário, né? Pergunta, questionário. Então, é isso mesmo. Primeiro, o resumo, ele não entrega a informação direta para nós. Mas aqui está uma informação muito importante, por quê, pessoal? Porque com uma amostra de 236 pessoas, a chance de ser um questionário é de 99%. Né? Poderia ser, por exemplo, dados secundários até. Né? Vamos dizer que tivesse um banco de dados de consumidores disponíveis e você conseguiu ali a amostra, né, de os dados de 236 pessoas, o que não seria comum, não é comum isso. Né? Mas a gente tem uma desconfiança muito forte de questionário, porque você não faz entrevista com 236 pessoas, né? A não sei que você seja o IBGE, ou você disponha de um ano inteiro para passar fazendo entrevista, e assim por diante. Então, em geral, amostras maiores indicam o uso de questionário. O que a gente faz sempre nesse caso é aquilo, descer para o método. Né? Então, a gente descendo aqui para o método, vamos ver o que ele tem para falar para nós sobre o procedimento de coleta. Né? Amostra, resultado. Aqui, ó. É importante ressaltar que essas técnicas demandam uma coleta por meio de questionário estruturado. Entendem? Então, a gente já desconfiava lá no resumo pelo tamanho da amostra. Vindo aqui está confirmado. Então, é isso que eu disse. Comecem a perceber os macetes, as nuances, né, os detalhes para que vocês consigam fazer essa dedução. E realmente o Ramon falou ali, né, perguntou se era questionário e era mesmo. Bom, fechando então com a análise dos dados, pessoal, o que é a análise? A análise é basicamente a segunda parte da parte empírica da pesquisa. Então, a primeira parte de toda pesquisa empírica é a coleta de dados, é isso que caracteriza ela como empírica. E se você tem dados coletados, você necessariamente tem que ter dados analisados. Então, essas duas categorias elas vão estar muito intimamente ligadas, pessoal. Tá? Principalmente com a categoria a variável abordagem da planilha. O que é abordagem? Vocês se lembram, né? Qualitativa, quantitativa ou mista. Né? O que é uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa que coleta como dados texto, imagem ou som. Né? Então, por exemplo, faz uma entrevista, você tem ali texto, você filma essa entrevista, você tem imagem e som. Né? Então, tudo que é qualitativo são pesquisas que coletam dados do tipo texto, imagem e som. E tudo que é quantitativo são pesquisas que coletam número. Então, por que vocês têm que lembrar sempre de abordagem para vocês entenderem a análise dos dados? Porque os dados que você coleta vão determinar o tipo de análise que você vai usar. Por quê? Porque se você tem texto, imagem e som, você não vai conseguir aplicar uma estatística ou tirar uma média, por exemplo, desse material. Né? Você não pega ali um trecho de uma entrevista, joga no Excel e tira uma média. Entendem? Assim como os dados quantitativos. Você não pega um dado quantitativo e faz, por exemplo, uma análise de conteúdo. Então, por isso que é o tipo de dado que determina o tipo de análise. Por quê? Se você tem texto, imagem e som, você vai utilizar o que a gente chama de análise de conteúdo, que é um tipo de análise de dados exclusivo para dados qualitativos. Então, você tem ali um texto, você vai aplicar essa técnica, vai extrair as principais ideias, os eixos estruturantes do discurso, é uma técnica. É assim como se fosse um Excel, a análise de conteúdo é o equivalente na parte qualitativa, é uma técnica, um procedimento que você vai transformar aquilo que são dados em informações.
Então, quando você tem texto, imagem e som, necessariamente você usa análise de conteúdo. Então, quando a pesquisa é quali, vocês já podem responder aqui na análise de dados, análise de conteúdo. Quando a pesquisa é quanti, que vai ter uma diferença. Por quê? A pesquisa quantitativa, que trabalha com números, né, ela pode se utilizar de dois tipos de estatística para analisar números, para analisar esse tipo de dado. Aquela que a gente chama de estatística descritiva, né, ou seja, aquela estatística que é simples. Então, por exemplo, eu contar quantos homens, quantas mulheres, a média de idade, né, contar quantos alunos eu tenho, né? Então, isso são todas o quê? Estatísticas descritivas. Elas não me falam nada sobre causa e efeito, elas falam, essa é a situação da sua amostra. O que causa isso eu não sei, porque é estatística que só descreve. Frequência, percentual, método. Ou eu posso ter estatísticas que a gente chama de inferenciais, que são aquelas quando eu quero fazer o cruzamento de variáveis. Eu não quero só descrever, eu não quero só descobrir o percentual daquele objeto. Eu quero entender o que está relacionado à existência desse percentual. Então, eu vou lá e cruzo, por exemplo, nesse perfil de vocês, homem e mulher, eu cruzo com, por exemplo, nível socioeconômico. Então, eu posso, o teste estatístico pode mostrar, olha, existe uma relação entre nível socioeconômico e a pessoa ser mulher. Então, eu estou fazendo uma inferência sobre a relação entre essas duas variáveis, né? Então, esse é o que a gente chama de estatística inferencial. Então, lá na planilha, vocês vão ter basicamente essas três opções. Análise de conteúdo, que é para quando a pesquisa é qualitativa. Estatística descritiva, que é quando a pesquisa é quantitativa, tem o delineamento descritivo. Então, lembrem-se o que é delineamento, recuperem a aula sobre o que é delineamento. Então, a pesquisa é quantitativa, descritiva, portanto, ela usa análise de dados de estatística descritiva. Ou eu posso ter uma pesquisa que é quantitativa, correlacional em termos de delineamento, ou seja, faz a relação entre variáveis, e para fazer a relação entre essas variáveis, ele vai ter que ter utilizado uma análise de dados de estatística inferencial, porque é essa análise de dados que vai mostrar a relação das variáveis que se deseja. Aqui, nesse caso, vocês sempre podem tentar prestar atenção, porque quando se usa estatística inferencial, se informa o nome dos testes estatísticos que foram feitos. Então, por exemplo, vocês vão encontrar com certa frequência, nos artigos que fizerem estatística inferencial, esses nomes aqui, ó. Foi feita uma regressão, uma equação estrutural, um teste T, um R de Pearson, uma ANOVA, uma MANOVA, uma correlação bivariada, covariância, análise fatorial, Q-quadrado, análise multinível, análise de clusters. São todas estatísticas inferenciais que vão estar demonstrando para você que aquela pesquisa é quantitativa, correlacional e usa como técnica de análise de dados a estatística inferencial. Então, se atentem para isso, sempre vai ser dito, né? Então, vai ser dito lá, foi feita uma entrevista, análise de dados e análise de conteúdo, né? Essa é uma pesquisa quantitativa, eu já sei que é uma das estatísticas. Foi feito um R de Pearson, uma estatística inferencial. Foi utilizada a média de desvio padrão, é uma estatística descritiva. Então, sempre vai ser dito. Vamos dar uma olhada aqui nos três últimos exemplos, né, de artigos, só que agora falando de análise dos dados, né? Deem uma lida nesse resumo e digam para mim, pessoal, essa pesquisa utilizou como análise de dados estatística descritiva, estatística inferencial ou análise de conteúdo?
A Caroline fala, né? Estatística inferencial. E é isso mesmo, porque ele informa aqui, ó, foi feito um teste de hipótese de Qi quadrado. Né? E vejam aqui, buscou-se possíveis correlações entre as variáveis. Né? É uma pesquisa quantitativa. Então vejam como agora faz muito mais sentido todas essas informações que lá no começo do semestre possivelmente não fazia muito sentido para vocês. Então, olha como nesse caso desse artigo a gente já consegue responder aqui, né? A abordagem quantitativa, né? Correlação, a gente responde que é o delineamento, que é correlacional, o tipo de análise de dados, que é a estatística inferencial, e assim por diante. E esse artigo aqui, deem uma olhada, né, e digam para mim qual é o procedimento de análise desses dados. Estatística descritiva, inferencial ou análise de conteúdo? Dá para ter alguma ideia, pessoal? Dá para desconfiar de alguma coisa sobre qual é o procedimento de análise de dados que foi utilizado? O resumo é inconclusivo, ele não traz informações claras. Mas vejam, aqui a gente já desconfia que é uma pesquisa qualitativa. Né? Por quê? Não foi dito nada de estatística, não foi informado o método, não foi informado um teste quantitativo, não são demonstrados resultados quantitativos, algum percentual. Então, aqui o que a gente nota é que há uma ausência de informações quantitativas. Se há uma ausência de informações quantitativas, a gente pode suspeitar que o artigo é quali. Se o artigo é quali, a gente pode ter certeza, se ele de fato for quali, que o que foi utilizado é análise de conteúdo. Então, aqui o que a gente teria que fazer é descer para o método, né, para pegar mais algumas informações lá no método. Né, fácil acesso, trata-se de um período durante a fase de coleta de dados, aqui, realização de entrevistas em profundidade. Então, aqui eu já tenho certeza que a pesquisa é qualitativa, descritiva e que, portanto, usou como procedimento de análise de dados, análise de conteúdo. Tá? Então, essa informação é chave para a gente concluir isso tudo. Tá? Por quê? Porque a partir do fato de que ela seja qualitativa e use entrevista, a gente já consegue deduzir várias outras informações. Então, nesse caso aqui, a análise de dados é análise de conteúdo. E essa aqui, pessoal, qual foi a técnica de análise de dados utilizada? Né? Estatística descritiva, inferencial ou análise de conteúdo? Dá para ter alguma ideia? Então, o que a gente nota aqui, né, pessoal? Vejam aqui, quando eles falam de resultados, o que eles apresentam? Uma estatística, um percentual. Né? E é um percentual o quê? De estatística descritiva. Tá vendo? 91%, 47,5%. Né?
Então, uma pesquisa quantitativa que usa como dados, a Nawane falou aqui, estatística descritiva, né? Então, aqui os resultados. Tá? Então, como eu falei, sempre vai ser dito explícito, direto ou indiretamente. Então, ou ele não vai falar que é estatística descritiva, mas ele vai te mostrar todos os dados de estatística descritiva, né? Ou ele não vai afirmar que é uma análise de conteúdo, mas ele vai falar que a pesquisa é qualitativa e fez entrevista. Ou ele vai falar, foi feita uma análise de conteúdo, foi feita uma estatística inferencial, de um modo ou de outro, sempre vai ser perceptível, tá? Tanto procedimento de coleta quanto procedimento de análise são variáveis sempre explícitas ou disponíveis, né? Disponíveis direto ou indiretamente no artigo, tá? Então vocês vão ter, em geral, facilidade de encontrar, desde que pratiquem, entendam, compreendam como encontrar essa informação, tá? Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Desculpa, mas me interfonaram aqui, né? Precisei interromper. Pessoal, então, assim, do ponto de vista do conteúdo da planilha, essas são as informações, tá? Essa era a aula de hoje, todos os exemplos, a discussão. Antes de eu entrar no fechamento da aula, falando da prova e das supervisões, queria saber se vocês têm dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo que a gente falou hoje, ou o conteúdo passado. Alguma dúvida, pessoal? Tá legal. Bom, vamos falar um pouco aqui primeiro da prova, né? Então, lembrem-se, tá? Isso tudo que eu vou falar está registrado lá no programa da disciplina, então leiam, né? A gente já discute desde o início da aula, né? Desde o início da disciplina. Mas como a gente só vai se encontrar daqui 2 semanas, é importante deixar isso registrado, né? O que é a prova? A prova vai ser um questionário quantitativo, né? Contendo 10 questões, tá? E as questões vão ser basicamente essas simulações, né? Vão ser igual, o procedimento é igual a essas simulações aqui que a gente faz na sala de aula. Então vai vir um resumo de um artigo e aí vai te perguntar embaixo, quanto à natureza, classifica esse artigo, quanto à abordagem, classifica esse artigo, né? Quanto ao delineamento, classifica esse artigo e assim por diante. Lembrem-se que não tem aula síncrona ou assíncrona nesse dia. É o dia todo dedicado à realização da atividade avaliativa. O questionário vai abrir na meia-noite da quarta-feira e vai fechar às 23h59 desse mesmo dia de aula, tá? Desse mesmo dia 14. Vocês não têm um limite de tempo de conexão. Vocês podem ficar conectados da meia-noite até às 23h59. Só tomando cuidado para não... né, o próprio Moodle te derruba se você não atualiza ali o ambiente. Tá? Então, se você ficar ali atualizando a página, você consegue ficar conectado todo o tempo que a prova estiver disponível. O que vocês vão ter é um limite de número de acesso e de tentativa. Tá? Qual que é a diferença entre número de acesso e tentativa? Tentativa, vocês só têm uma. O que é a tentativa? É entregar a prova, é responder e entregar a prova. Então, é preencher todo o questionário e vocês vão ver lá o último botão para terminar a prova, é assim, enviar tudo e terminar. Quando você clica em enviar tudo e terminar, você está entregando a prova. Então, você só pode entregar, ou seja, tentativo, vocês só podem ter uma. Entregou, o questionário não abre mais. Tá? Acesso é vocês acessarem o questionário. Então, vocês podem ter até 2 acessos nesse mesmo dia. Então, pode entrar lá, responder algumas perguntas, inclusive salva, né? As perguntas que você respondeu, salva. Não termina, né? Não clica em enviar tudo e terminar, deixa ali salvo, sai por alguma razão e volta mais tarde dentro do mesmo dia, né? Então, nesse segundo acesso que você fizer, quando você fizer, você não pode sair e voltar uma terceira vez, tá?
Então, vocês têm tempo ilimitado de conexão e limite de 2 acessos e 1 tentativa. Tá? Essa prova, pessoal, permite consulta, tá? Vocês podem consultar os textos, podem consultar os slides, podem consultar as aulas no YouTube, podem fazer a prova em grupo, tá? Eu não acho isso ruim, acho que é inclusive um meio de aprendizado, né? O aluno que vai, lê, procura, pesquisa ali, faz uma consulta, desde que permitida durante a prova, também está aprendendo. Mesma coisa quando ele faz uma prova, uma avaliação em grupo, né? O que eu não gosto e não avalio bem são alunos que pegam ali as respostas prontas, vão lá e respondem o questionário, né? E o Moodle me dá pelo menos 2 ou 3 alternativas de identificar quem são essas pessoas, tá? Então, pode fazer em grupo, pode fazer consulta, pode consultar o material, só não peguem as respostas e respondam, porque senão vocês próprios vão estar se enganando, né, no que diz respeito à avaliação e o domínio do conteúdo, tá? Como eu disse, essas informações estão tudo lá no programa, mas só para registrar sobre a prova. Sobre as semanas de análise de artigos, muito importante lembrar os procedimentos para que vocês recebam as supervisões, tá? Nós vamos ter 4 aulas de supervisão, então a gente vai ter 1 mês de trabalho dedicado à planilha de análise de artigos, e nessas aulas, nesse período, vocês vão estar recebendo de mim supervisão. Vocês podem receber supervisão síncrona ou assíncrona, tá? Ou os dois. Então, síncrona é a supervisão em dia e horário normal de aula. Então, toda quarta-feira, a partir das 7 horas, eu vir aqui ao vivo, se reunir comigo, inclusive eu gravo esses encontros e depois disponibilizo no YouTube, né? Então, é receber a supervisão ao vivo, como se fosse na aula presencial, dia e horário normal de aula. Para isso, quem quiser receber a supervisão síncrona tem que vir aqui no fórum, tá? Fórum geral da disciplina, né? Entrar nesse tópico aqui que vai estar desbloqueado no dia, tá? Para reservar supervisão síncrona, poste aqui. Entrar aqui, responder essa mensagem reservando a supervisão que vocês vão comparecer. Então, ó, professor, tal, dia tal, a partir das 19 horas. Por quê? Porque as supervisões síncronas são por demanda. Se ninguém responder, ninguém reservar, eu nem vou comparecer aqui. Então, se vocês quiserem receber supervisão síncrona, ao vivo, aqui em horário de aula, né, com antecedência de pelo menos um dia, entra aqui, fala, professor, a partir das 19, o grupo tal vai estar presente. Tá? E aí, a gente faz aula normal, eu entro aqui, a gente tem uma reunião ao vivo. Vocês também podem receber supervisão assíncrona, tá? Ou seja, não é ao vivo. Vocês postam e eu respondo depois. Para isso, vocês vão entrar aqui no Moodle, né? Para receber supervisão no fórum geral, vai ter o tópico. Para receber supervisão assíncrona, poste aqui. Então, vou entrar aqui nesse tópico, responder a mensagem que está aqui com a sua dúvida. Tá? Então, professor, estou com dúvida no artigo tal, em anexo, né? Me manda o artigo, me manda a planilha com a sua dúvida. Eu vou entrar aqui uma vez por semana, toda quarta-feira, e responder todas as dúvidas que chegaram nesse período de uma semana. Tá? Não vou responder as dúvidas dia a dia, vou esperar acumular para que eu faça as respostas todas de uma vez. Tá? Então, se atentem, pessoal, porque supervisão assíncrona não é a mesma coisa que engajamento. Tá? O engajamento nas aulas, nas aulas assíncronas, que são os comentários que vocês fazem no YouTube, não vão se aplicar para a supervisão. Tá? Então, para a supervisão da planilha, não adianta postar coisas lá no YouTube. Para supervisão assíncrona da planilha, o único ponto que eu vou avaliar vocês e vou dar o suporte de supervisão é por aqui, por esse fórum. Tá? Então, entra aqui, posta a sua dúvida, posta os arquivos que são necessários, né? E a gente vai fazer supervisão assíncrona por aqui. Lá no YouTube são as aulas e lá eu avalio o engajamento nas aulas, tá? Conforme já o que está descrito no programa. Tá bom, pessoal? Então, assim, só como em tese a gente vai se ver só daqui 2 semanas, se atentem, porque essas são as instruções, né, para vocês conseguirem realizar esses 2 trabalhos, tá? Tanto a prova, atividade avaliativa, quanto a supervisão das planilhas. Tudo bem, pessoal? Então, passo aí a palavra para vocês, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje.
Professor, hoje a entrega da sinopse crítica 3, né? Eu estava olhando aqui no Moodle e a sinopse 2 ela não tem nota. Eu queria saber se está tudo ok, se está tudo bem, porque a outra teve um prazo assim de avaliação mais curto, né, nesse quesito. Uhum. Não, tá tudo bem, né? Como em geral as sinopses podem ser entregues com até 2 semanas de atraso, tá? Então, agora que a sinopse crítica 2 deve começar a ser corrigida pela nossa monitoria, tá? Porque eu sempre oriento, ó, sinopses sempre podem ser entregues com 2 semanas de atraso. Então, espera chegar mais para o final do prazo, para que caso todo mundo entregue, você corrija tudo de uma vez. Então, tá tudo tranquilo, em breve vocês devem receber essa nota. Ah, sim, ok, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok? Bom, então é isso, né? Então tá dado o conteúdo, né? Encerramos assim o conteúdo da planilha e partimos para a semana que vem para a prova e depois para as supervisões, tá bom? Pessoal, uma boa semana aí para vocês. Qualquer coisa estamos em contato, tá bom? Boa noite.